Muito bem, irmãos. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo acerca de política, e política segundo a Bíblia. Nós aqui não estamos tratando de preferências políticas que cada um de nós tem, diferenças também, e é óbvio e necessário, e graças a Deus pelas diferenças. Imagine se todos nós pensássemos exatamente igual, né? Seria algo estranho até. Isso só empobreceria. Mas é bom que cada um de nós tenha visões diferentes e até formas de aplicação desses conceitos diferentes. O ponto é nós alinharmos os conceitos que temos dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, porque a partir daí nós podemos também criar ramificações diferentes, ou seja, como aplicar essas soluções bíblicas, como elas se tornam práticas, e aí podemos também ter diferenças de opinião. Mas eu queria, então, começar o nosso estudo. Eu queria pedir para que vocês abrissem também no texto de 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e 14. Primeiro livro de Pedro, primeira epístola, no capítulo 2, os versículos 13 a 14. Vou pedir para alguém ler, por favor. 1 de Pedro 2, 13 a 14. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Muito bem. Esse texto, então, o texto do apóstolo Pedro, é um entre outros textos que mostram que a Bíblia ela fala acerca de como deve ser a nossa relação com o governo, com as autoridades. O que mostra que a Bíblia, então, ela procura nos orientar a respeito desse tema. Ela não foge a esta realidade. A Bíblia é um livro que fala acerca do céu, ela fala acerca da nossa vida celestial com Deus, da nossa relação da nossa alma com Deus. Isto é o ponto essencial, né? A nossa relação com Deus a partir do Senhor Jesus Cristo, nos restaurando do pecado, mas ela nos mostra como nós devemos viver exatamente no mundo de pecado, no mundo de injustiças, no mundo que jaz no maligno. Ela nos mostra que nós, como povo de Deus, devemos ter um relacionamento com a sociedade, com outras pessoas e, inclusive, com os governantes. Então, esse é um tema que a própria Bíblia vai tratar em alguns textos especialmente. E esse é um deles. A gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouquinho. Ele diz, então, sujeitai-vos. Talvez seja, né, um ponto de dificuldade para nós nos sujeitarmos a uma autoridade humana, especialmente quando nós não concordamos com ela, temos dificuldade com a sua visão política, temos dificuldade com as suas decisões, muitas vezes as consideramos injustas, erradas, intoleráveis, né? Situações que a gente não aceita de jeito nenhum. Mas a Bíblia diz, sujeitai-vos a toda autoridade humana. E é importante sempre lembrar que esse texto não foi escrito nos dias da democracia, né? Em que nós escolhemos os nossos governantes, mas em dias em que as pessoas não escolhiam seus governantes, mas eram governados por, inclusive, outros povos, com outros interesses. No caso aqui, Pedro está se dirigindo à igreja que estava espalhada, a igreja da dispersão, pessoas que estavam em várias regiões. E ele diz, então, que a atitude do cristão é de sujeitar-se a toda autoridade humana. E ele diz, por causa do Senhor, ou seja, é um temor devido a Deus, sobretudo. E depois, uma sujeição à autoridade humana. Depois a gente vai ver que toda autoridade humana foi constituída por Deus. Seja ao rei como soberano, aos governadores. É interessante esse texto, né? Porque, inclusive, ele coloca aí as hierarquias de governo. Ao rei, aos governantes, como por ele enviados para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem.
Então, há um elemento até interessante também nesse texto, porque ele qualifica o trabalho do governo. E é interessante ver que a Bíblia, ela não abre o leque de atividades do governo além da necessidade de sua existência para a segurança. O tema segurança na Bíblia, em relação ao governo, é um tema principal. Ou seja, se existe governo, é para que ele exerça a segurança. Então, a gente tem, inclusive, quando lemos os textos bíblicos, um parâmetro em relação a qual é a atividade essencial para um governo existir. É dar segurança. Então, o texto aqui fala que para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. Agora, eu queria perguntar o seguinte, o texto fala para punir os praticantes do mal e honrar os que fazem o bem. O que é mal e o que é bem? O que é mal e o que é bem? Quem é que sabe o que é mal e o que é bem? Nós vemos aí, por exemplo, em relação ao nosso país, decisões da Supremo Tribunal Federal, e nós todos julgamos o Supremo Tribunal Federal pelas suas decisões, algumas entendendo que estão certos, outras entendendo que estão errados. Por quê? Porque isso dentro do nosso parâmetro do que é mal, do que é bem, e também, claro, do nosso conhecimento jurídico, né? Se temos algum conhecimento, nós julgamos de acordo com aquilo que nós sabemos. Mas existem dois princípios aqui, que é o mal e o bem. E nós entendemos, biblicamente falando, que quem nos dá a efetiva noção do que é o bem é Deus, porque Ele é a fonte de todo bem. Então, só Deus, através da sua palavra, é quem nos dá a verdadeira noção do que é bem, ou seja, no final, do que é certo, e em contrapartida, do que é errado. A palavra de Deus, ela é a lei, né? Ela é luz para os nossos caminhos, e ela procura estabelecer de forma muito clara para toda a humanidade, não somente para nós cristãos, mas para todos, o que é certo e o que é errado. A Bíblia também, ela nos informa, especialmente lá em Romanos capítulo 2, que mesmo que o homem não tenha esta leitura bíblica, que ele não tenha lido nunca a Bíblia, no entanto, ele tem dentro de si esta noção acerca do que é bem, do que é bom e do que é errado. Ele tem uma noção. É uma noção que está corrompida pelo pecado. Muitas vezes ele usa esta noção de uma forma torta, mas ele sabe que certas coisas são erradas. Se a gente pensar, por exemplo, no roubo, ninguém quer ser roubado, né? Porque entendemos que é uma grande injustiça. Ninguém quer ser morto, porque entende que isso é a extrema injustiça. E assim, para que haja uma vida em sociedade, nós não devemos permitir que roubem-se uns aos outros e nem matem-se uns aos outros. São princípios fundamentais de justiça e que estão entranhados no homem. O texto, eu queria até que os irmãos dessem uma olhada nesse texto também, que eu acho que é interessante, está lá em Romanos, no capítulo 2. Vamos dar uma olhadinha aqui. E que fala dessa justiça que está impregnada no homem. Então, o texto lá diz o seguinte, vamos ver aqui, começa aqui, olha, no capítulo 2, versículo 12, diz, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, né? E todos os que com lei pecaram, mediante a lei serão julgados. Porque a lei, ela existe, independente de nós conhecermos a lei, sabermos da sua existência, a lei existe. É a mesma coisa que, guardadas as proporções, a lei da gravidade. Você pode nunca ter ouvido falar da lei da gravidade, mas você convive com ela e você sofre os efeitos da gravidade. E aí o texto continua dizendo, versículo 14, quando, pois, os gentios, que não são judeus e que não são tementes a Deus, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos.
E aí o versículo 15 deixa claro, porque estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, o gentio, o ímpio, o pagão, ele também tem essa norma da lei gravada no seu coração. Ele consegue enxergar que existe um parâmetro do que é certo e do que é errado. E aí, mas sabemos que o mundo que jaz no maligno, mesmo tendo esta lei gravada no seu coração, o mundo vai tentar aplicar esta lei conforme o seu momento, conforme a moda, conforme a cultura, conforme uma série de razões, de contextos humanos que deterioram essa lei. A tendência humana é sempre a deterioração da lei que está gravada no seu coração. As pessoas querem usar a lei de acordo com o seu próprio benefício, ou a lei contra os outros, mas não contra si mesmo. Então, a gente sabe como o ser humano é tendencioso. Então, eu volto a perguntar, quem é que conhece realmente, profundamente, o que é bem e o que é mal, o que é certo e o que é errado? Eu creio que esta condição, ela é possível especialmente à Igreja do Senhor Jesus Cristo, porque são aqueles que leem a palavra de Deus, são aqueles que meditam nela de dia e de noite, conhecem a vontade de Deus e, conhecendo a vontade de Deus, sabem o que é melhor para a vida humana. Bom, se é assim, se eu estou correto nesta conclusão, se é a Igreja de Cristo que melhor conhece a norma da vida, porque conhece a Deus, então são eles quem deveriam permear com a sua influência os governantes, para que justamente possamos ver a prática da justiça. Então, voltando lá ao texto de Pedro, né? Sujeitai-vos a toda instituição humana, tal, porque diz aqui, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Então, mas quem são os malfeitores e o que é a prática do bem? Então, um governo pode errar tremendamente ao apontar para determinados fatores como sendo malfeitores e outros como aqueles que praticam bem, quando na verdade não estão fazendo isso. Então, o governo, toda a instituição humana, o ser humano, ele precisa dessa diretriz, ele precisa dessa direção. E isto é uma discussão extremamente prática. Então, por exemplo, né, uma questão que a gente até conversou na quinta-feira passada, o aborto, né, um assunto que está em voga aí, né, sempre em voga, e a gente vê como as leis de países, até o país vizinho, Argentina, mudou da noite para o dia, agora permitindo com que algo que era considerado crime, né, algo que era considerado crime, agora passasse a ser aceito. Então, não há mais punição para aqueles que tiram a vida de um ser vivo no ventre da mãe, por N razões. Agora, acho que por qualquer razão. Então, a mentalidade da sociedade mudou e a lei humana mudou, mas nós sabemos que a lei de Deus não mudou e que é a Igreja de Cristo que, para a preservação da vida e para o louvor daqueles que praticam bem, devem influenciar, então, o governo para que este entenda que o seu papel é a proteção à vida e não a morte à vida. E aí, inverter essa lógica. Os malfeitores são aqueles que tiram a vida de crianças dentro do ventre, mas o governo, no caso desses países, está considerando que eles praticam o bem, né? Realizar o aborto passou a ser a prática do bem. Então, perceba que a sociedade e o contexto cultural, ele pode influenciar em decisões que alteram, inclusive, os conceitos entre bem e mal. Somente a palavra de Deus, que é eterna, passará os céus e a terra, e as minhas palavras não passarão. Somente a palavra de Deus é que pode servir como uma bússola, através dos tempos, uma bússola que não muda e que vai orientar o homem
nas suas decisões. Então, a igreja, esse tem sido o nosso tom aqui, a nossa temática, né? A necessidade da influência da igreja dentro da arena política, né? Isto é de grande importância. Então, eu creio que passamos já dessa fase de perguntar, será que nós, como crentes cristãos, devemos falar sobre política na escola dominical, né, no púlpito? Sim, devemos, porque é um tema bíblico necessário. E nós já lemos semana passada também outro texto que é chave, está lá em 1 Timóteo, no capítulo 1, que fala que nós devemos orar também pelas autoridades. Então, a nossa atividade, aliás, é o capítulo 2, tá? 1 Timóteo, capítulo 2, exorto que se use a prática de súplicas em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade. Então, um outro texto que deixa muito claro o nosso envolvimento, porque aqui, Paulo, lá nessa carta a Timóteo, ele mostra que a nossa maior ação em relação àqueles que nos governam é realizada através das nossas orações. Porque é Deus quem move o coração do rei. É Deus quem faz as coisas acontecerem. Então, a nossa atitude, muito mais do que tentar influenciar, seja por uma pressão, porque às vezes a igreja faz pressão também, né? A igreja no sentido das pessoas, não institucionalmente, eu acho que a gente tem que ter um cuidado mesmo em relação a isso, mas a igreja faz pressão por determinados conceitos e por determinadas leis, mas o que é mais forte, a tarefa principal são as nossas orações. Mas eu queria, então, começando aqui com essa introdução, falando sobre a necessidade da influência e da participação do crente dentro da política, eu queria primeiro fazer a seguinte pergunta, né? ou a seguinte comparação, e vocês vão entender, né, a comparação. Se alguém dissesse assim para você, né? Olha, eu não quero saber dos meus filhos, não quero saber dos meus filhos. Basta o fato de que eu dei à luz, né? Eu os gerei, né? Botei comida na mesa, agora eles que se virem. Bom, qualquer um de nós recriminaria uma atitude dessa, acharíamos ela totalmente inadequada, pecaminosa, terrível, para dizer o mínimo. Né? Acharíamos que essa pessoa ela não está tendo responsabilidade para com aqueles que Deus conferiu sobre ela para que ele estivesse cuidando dessas vidas. Nós, então, recriminaríamos. Agora, alguém que dissesse assim, olha, eu não quero saber de política, né? Eu não quero saber de política, quero distância, não quero saber. Embora exista aí uma diferença muito grande de graus de responsabilidade em relação aos filhos, a quem Deus conferiu, e há uma dependência total em relação aos pais, será que a Bíblia, e aí eu não estou perguntando se pastor, né, ou isso, aquele, mas será que a Bíblia nos permite pensar desta maneira e dizer assim, eu não quero saber de política, né? Eu não quero saber quem está lá, que se exploda, né? Enfim, a gente quer distância, tem raiva de quem está envolvido, quem conhece, etc. Será que a Bíblia nos permite ter esse tipo de posicionamento? Bem, eu acredito que não, né? Pelo que nós temos lido aqui, nós vemos que há uma relação que deve ser tomada em responsabilidade por todos nós cristãos. E uma questão chave para nós, e aí eu vou lançar uma outra pergunta, e aí eu quero ouvir a resposta de vocês. Uma coisa importante para nós vivemos numa democracia e temos uma participação efetiva nas escolhas que são feitas das pessoas que vão nos governar. Embora cada um de nós tenha lá um votinho, que estatisticamente não representa nada, mas esta é a nossa participação, a nossa cota de participação direta na escolha desses que nos governam. Então, daí vem a expressão que eu acho que é bem adequada para a democracia, que o povo tem o governante que merece, porque foi uma escolha, inclusive, do povo em relação ao seu governante. Então, ela se encaixa muito bem
dentro do âmbito da democracia. Agora, a pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o crente ou o cristão, vou colocar o cristão que fica mais amplo aí a pergunta. O cristão só vota em cristão? Cristão só vota em cristão? E aí alguém abre o microfone e responda sim ou não e por quê? Oi, pastor. Oi, bom dia. Rose. Tudo bom, Rose? Então, eu acho que não necessariamente. Eu, pelo menos, quando eu vou votar, eu tenho me inteirado um pouco mais em política, né, depois de um tempo para cá, porque antes confesso que era bem assim, vai votar em quem, pai? Vai votar em quem, mãe? Né? Hoje eu procuro ter mesmo a minha opinião, né? Então, não necessariamente só em cristão, porque eu quero ver aquela pessoa que tem um plano de governo que vai de encontro àquilo que eu creio que seja bem para o povo, para a população, não necessariamente ser cristão, porque a gente já viu muitos cristãos dando maus exemplos também. Né? Vamos citar aqui a própria Flor de Lis, né, que se diz cristão e tem um péssimo exemplo. Então, eu pelo menos... Ela só não sabe administrar o relacionamento do lar dela, mas isso é coisa... coisa simples. O que é o básico que a Bíblia nos ensina, né? Então, assim, não necessariamente cristão, lógico, eu procuro ver quem é o cristão e o plano de governo dele, se ele tem alguma coisa que vá realmente de encontro àquilo que eu acredito ser verdade, que é o que está na palavra de Deus, né? E que seja benéfico para a população. E também o não cristão, né? Porque se o plano dele for algo que vá favorecer a população, que vá trazer o bem, eu acho que é alguém que merece um crédito, né? Não só por cristão, porque cristão não quer dizer, infelizmente, não quer dizer título de ser boa pessoa, né? Uhum. Ok. Quem mais? Temos um voto para dizer não votaria apenas em um cristão, votaria também no não cristão. Quem mais gostaria de opinar? Na minha opinião, bom dia a todos. Opa, bom dia, Paulo. Eu acredito que não, porque eu acho que hoje em dia a gente procura, antes de votar, pesquisar sobre o candidato, saber sobre o plano de governo deles, né? Principalmente se está relacionado ao melhor aproveitamento, né, do plano do governo dele, relacionado à educação, saúde. Eu acho que não precisa estar diretamente relacionado se ele é cristão ou não, mas sim, né, quais são as propostas e quais são o que ele vai trazer para a sociedade, né, como candidato. Uhum. Ok. Obrigado, Paulo. Mais alguém? Ok. Bom, pense no seguinte, né? Qual que é, nós como cristãos, um ponto até interessante de esclarecer antes de respondermos a essa pergunta, é dizer o seguinte, que nenhum cristão deve ser colocado no governo para defender as causas cristãs, no sentido da igreja propriamente. Quando eu falo em causas cristãs, eu me refiro à igreja institucional. Olha, precisamos de crentes lá para nos defender. Porque tem muita gente que pensa dessa forma, né? Precisamos ter os crentes lá para defender a igreja, né, e tal. A igreja precisa de defesa, então vamos eleger os nossos representantes. Como se nós, cristãos, fôssemos uma classe, né, política, como se nós fôssemos uma classe distinta dentro da sociedade. Então, precisamos ter os nossos representantes para proteger os nossos interesses. Então, essa visão, ela não é bíblica. Ela não pode ser levada a sério. Primeiro, porque a igreja, ela não precisa de defesa nesse sentido político. A igreja, ela já é defendida pelo Senhor Jesus Cristo, por Deus. Ela não precisa de ter uma influência nesse sentido nos órgãos governamentais para ser protegida, né?
embora que às vezes a gente tenha essa tendência de achar que pessoas lá vão atender os nossos interesses. Então, nós não somos uma classe de eleitores que se fecham dentro do ciclo para atender os seus próprios interesses. Está corretíssima, né, a visão dos irmãos em entender que um cristão ele cumpre um papel, né, ele pode ser eleito para cumprir um papel social para todos, indistintamente de quem são, enfrentando todos os temáticas, inclusive existem aí os transgêneros na sociedade, existem homossexuais, existem prostitutas, existem pessoas né, que vivem à margem da lei de Deus, né? Eu vou colocar dessa forma para ser claro. Existem pessoas de toda a ordem e natureza, e o cristão colocado lá, ele deve procurar defender o interesse, a necessidade de todos, individualmente, independentemente da sua visão bíblica, né, sobre a condição daquela pessoa diante de Deus, né? Se ela entende, olha, isso é pecado, mas ela precisa ser defendida da mesma forma que o outro também deve ser defendido. Então, isso o cristão na política. E, da mesma forma, quando nós elegemos alguém, nós devemos pensar no benefício a toda a sociedade como um todo. E, para isso, devemos olhar as qualificações da pessoa que está sendo apresentada como candidata. Agora, um detalhe é o seguinte, né, que eu acho que essa qualidade, ela envolve a competência, a experiência, o currículo daquela pessoa, a história de vida dela, o que ela já fez, os projetos, etc, etc. Então, analisamos como essa pessoa irá, se caso seja eleita, favorecer a sociedade como um todo, e não apenas os cristãos, ou esse ou aquele, né, como um todo. Agora, o detalhe está aqui. Qual é o princípio que nós utilizamos para definir se aquele candidato serve ou não serve? De novo, a palavra de Deus, né? É a Bíblia. Então, nós podemos encontrar pessoas não cristãs que são excelentes gestoras, que podem contribuir eficientemente para a melhora do Estado, para a melhora da sociedade como um todo. E aí nós procuramos, né, com o uso da nossa liberdade, levá-las à cadeira para que elas cumpram o seu papel, mesmo não sendo cristãs. Então, essa resposta ela é importante. Deus usou pessoas não cristãs para fazer a sua vontade. Governantes, desde o faraó do Egito, aquele que colocou José como governante, nós temos o próprio Nabucodonosor, ali nos dias de Daniel, nós podemos citar Ciro, rei da Pérsia, podemos citar que deixou o povo voltar, né, para a sua própria terra, podemos citar Xerxes, rei da Pérsia, que Deus usou para elevar a Esther, a rainha a posição de rainha, ou Mordecai também dando autoridade a ele, e assim sucessivamente. Deus usa autoridades não cristãs, e os cristãos podem eleger autoridades não cristãs para assumir os cargos, mas ele faz isto usando o seu conceito e princípio daquilo que é normatizado pela palavra de Deus. E aí também um outro princípio importante, e aí é onde nós devemos também nos informar sobre política. A pergunta que eu faria é o seguinte: faz diferença que partido uma pessoa participa? Né? Um candidato, por exemplo, faz diferença a qual partido essa pessoa está afiliada? Agora uma pergunta um pouquinho mais capciosa, né? Quem poderia responder aí? Faz diferença que partido uma pessoa está afiliada? Eu acho que faz sim, pastor. Porque se uma pessoa, sendo ela cristã ou não, ela se filia a um partido que tem ideias totalmente contrárias àquilo que a gente acredita, ela muitas das vezes vai ser fiel ao partido, né? Àquilo ao qual ela se filiou. Então, eu acredito que faz diferença, sim. Se eu sou contra, né? Eu sou contra o comunismo, eu não vou votar numa pessoa que é de um partido comunista, né? Então, ela pode ter as melhores intenções, mas se ela está num partido que ele tem uma filosofia de governo totalmente contrária ao que eu acredito que seja correto e benéfico,
e para mim influencia muito, sim. Tem certos partidos que eu não voto de forma alguma, porque exatamente como o senhor falou, são partidos que eles não veem o que eles vão fazer para o povo. É uma militância a certas classes, como o senhor mesmo falou. Podem ter pessoas trans que entrou na política por um determinado partido, mas a gente sabe que a causa dela é para aquela classe de pessoas, né? Não é em prol do povo. Então, isso é uma coisa que a gente tem, na meu ver, tem que tomar muito cuidado, sim. Eu acho que importa. Ok. Quem mais? Isso, pastor, também não significa que nos outros partidos só haja santos, entre aspas, né? Não haja corrupção e etc. Sim, sim. Mas ainda a primeira pergunta ali, importa saber qual que é a definição do partido, qual é o conceito, a cosmovisão, né, e assim, a maneira como o partido enxerga a realidade e as suas propostas? A pergunta seria, importa isso na escolha do candidato? Pastor Esther, eu acho que importa muito porque o que acontece? Muitas vezes, vocês podem ver que tem um monte de parlamentares que ninguém nunca nem ouviu falar o nome e por causa de voto de um certo candidato, ele puxou a chapa inteira. O perigo está nessa puxada, porque nós estamos vivenciando um governo que não consegue governar livremente com o interesse de todos, porque existem ministros, deputados e vereadores que estão lá, vamos dizer, impedindo ele de fazer um bom governo, né? Então, fica aquela luta de, não é do meu interesse, e nesse meio todo, existem pessoas, deputados e vereadores e etc., que não têm uma índole tão boa quanto nós gostaríamos, e está lá por causa de um voto impensado. A gente não pensou em legenda, né? Não pensamos em nada, só simplesmente olhamos o nosso candidato, fomos lá e votamos. É só isso. Perfeito. Bom, a gente está trabalhando aqui com princípios, e o princípio que a gente percebe é que, sim, importa saber qual é o valor, né, os valores que um determinado partido defende, e quando nós votamos um determinado candidato. Porque o candidato ele está dentro de um partido, ele aceitou defender os mesmos interesses daquele partido. Então, para nós é importante saber disso. Por quê? Porque se nós dizemos assim, como igreja, temos uma responsabilidade na hora de votar para o benefício de todos. O que é esse benefício? Será que o candidato que eu estou votando realmente vai defender benefícios à população de forma geral, com base em conceitos e valores bíblicos, ou vai contrariar esses conceitos e esses valores bíblicos? Daí a necessidade de entender qual é o papel que o partido exerce na vida daquele determinado candidato. Então, sim, isso implica em conhecer também, né, o que está por trás da visão do partido. Agora, o que a Arali colocou, eu ia colocar em seguida também. Isso torna a nossa atitude difícil, porque você não vai encontrar um partido que seja o partido cristão da teologia reformada, né, dos princípios, né, todos morais e corretos, etc. e tal. Né? Você nem vai encontrar esse partido, assim como se existisse um partido dessa natureza, ele também se corromperia, porque ele é formado, ou seria formado por homens, seres humanos, mesmo que todos fossem crentes. Olha, só entra nesse partido quem é crente, reformado, presbiteriano, né, da gema, com pedigree, né, com todo um currículo, ainda assim teria várias discrepâncias e problemas dentro dele, né, porque seria formado por pessoas. Então, mas a norma é a seguinte: nós temos que olhar para aquilo que o partido e o candidato defendem para saber se isso se coaduna com a norma da palavra de Deus e procurar, então, filtrar entre as opções aquele que melhor defende esses princípios. Veja, nós já dissemos agora há pouco que não importa se ele é cristão, ele pode ser espírita, né? Pode ser espírita. E nós votarmos no espírita porque é a pessoa que melhor defende princípios mais próximos da Bíblia.
né? A gente não está falando da salvação da vida dele, a gente está falando de como ele pode contribuir para uma sociedade. E aí nós, de novo, temos o parâmetro a Bíblia. Porque mesmo espíritas, é interessante, recentemente, acho que mais de um ano atrás, né? Eu vi um ator global, espírita, mas falando contra a questão da união entre pessoas do mesmo sexo. Então, essa pessoa, ela estava defendendo uma pauta que nós também consideramos importante, né, no sentido moral, no sentido do quanto isso vai afetar a sociedade como um todo. Né? Se vamos discutir essa pauta, ela precisa ser discutida não como uma imposição, mas ela tem que ser discutida dentro das consequências também, né, os conceitos e consequências que elas causam na vida das pessoas. Mas, então, esse é o ponto. Eu queria deixar muito claro isso, da nossa responsabilidade de conhecer, né, de nos envolvermos, e não, como a Rose falou, né, o que a gente fazia, muitas vezes, realmente, a nossa geração é que acordou para a realidade da política. Mas antes a gente votava, né, pegava o santinho, às vezes lá no chão, lá na hora, lá, falava, o que eu vou botar o nome aqui, o número, e aceitava isso. A sociedade como um todo tem acordado para a necessidade de entender melhor. E a igreja tem que estar na frente. Nós temos que carregar essa responsabilidade e ensinar. Então, o crente, ele tem uma responsabilidade, ele deve influenciar sobre o governo. Se você tentar entender isto de uma forma simples, é imaginar o que seria, por exemplo, um governo sem nenhuma influência cristã. Um governo sem nenhuma influência cristã. O que seria desse governo e como seria esta sociedade? Com certeza seria uma sociedade difícil de conviver, como há, né, sociedades no mundo aí afora. Bom, ditas essas coisas, então, eu queria prosseguir. Ok, deixa eu ver aqui. Vamos dar uma olhada, então, nos textos, para a gente caminhar aqui. Vamos dar uma olhada no texto de Romanos, no capítulo 13, para pensarmos um pouquinho sobre o trabalho do governo. Antes de Romanos 13, gente, pensando que a gente falou ali em 1 de Pedro, que é a atividade principal de um governo é de proteger para que não haja injustiças, não haja violência entre a sociedade. Nós sabemos o que uma situação de anarquia provoca numa sociedade. Algumas situações que já aconteceram historicamente provaram o fato de que o ser humano sem governo, ele é um ser perigoso. Nós nos tornamos seres extremamente perigosos. Eu lembro, por exemplo, do furacão Katrina, lá nos Estados Unidos, alguns anos atrás, varreu lá uma região, até eu esqueço aqui, eu não sei se é Nashville, eu sei que era uma região até da música lá. New Orleans. Oh, New Orleans, obrigado, Jair. E nós vimos alguns dias ali o caos que tomou conta de uma região dos Estados Unidos, país de primeiro mundo, mas porque as autoridades não conseguiam chegar, né? Porque os alimentos não conseguiam chegar, né? Não havia ordem, não havia organização. O que acontece? As pessoas começam a saquear, né, os bens dos outros, e aí começam a ocorrer violência de toda espécie e natureza. Isso já aconteceu também no Brasil por razões muito semelhantes, assim, ligadas à natureza. Então, de repente, a ordem não consegue chegar a um determinado local. O que se instala? O caos completo. Então, é da vontade de Deus que haja um governo. Agora, veja só, lá em Gênesis, capítulo 9, versículos 5 e 6, nós temos aquele momento em que Noé sai da arca. Né? Sai da arca, Noé. Noé saiu da arca com a família dele, finalmente, depois de todos os dias de dilúvio. E aí Deus dá uma ordem muito clara a Noé. Capítulo 9, no versículo 5 e 6. Quem pode ler? Gênesis 9, 5 e 6. Bem,
Então, eu vou ler. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu sangue, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Muito bem, obrigado, José. O que nós vemos aí nesse texto? Primeira coisa que Deus requer ali, após a saída da arca, é que a lei seja instaurada, a lei para que haja ordem, para que não haja abuso, para que não haja injustiça, e que a injustiça seja devidamente punida. Quando a gente vê um texto como esse, ele é um texto que tem duas aplicações práticas. Uma implica na prevenção do mal, para que fique muito claro que uma determinada ação vai gerar uma reação de justiça, né? E o outro lado é mostrar que Deus é um Deus de justiça e que pune o mal. Então, essas duas realidades ficam aqui muito claras. Deus estava mostrando aqui o valor e dando o devido valor à vida. O que nós temos nesse versículo é a pena capital. Deus instaurando a pena capital e dizendo claramente, textualmente, que se alguém matar alguém, vai morrer, deve ser morto. É o que depois vai surgir mais à frente, em Êxodo 21, veja, na lei de Moisés, como a lei do talião, né? Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, e aqui então está estabelecido a lei que defende a vida. Então, quem comete essa injustiça tem que ser morto. Então, Deus é extremamente severo? É extremamente severo. Mas esta lei, primeiramente, é uma lei para preservação da própria vida. Deus sabe que o homem sem lei, ele é terrível, ele precisa ter a lei claramente ditada a ele e que fique claro as consequências dele quebrar aquela lei. Isto para o bem de toda sociedade e de toda a raça humana. Nós estamos aqui no momento em que a raça humana vai recomeçar. Moisés é como se fosse um novo Adão com a sua família. Então, veja o princípio que Deus coloca. Então, é um princípio governamental. A pergunta que eu faria é: quem é que vai aplicar esse princípio? Veja que a gente às vezes fala, por exemplo, compara a lei, né, a Constituição americana à Constituição do nosso país. Que a Constituição americana ela é extremamente breve, curta, né? Depois você tem as outras leis que complementam ali, que vão procurar aplicar aquela carta magna, né, aqueles princípios no dia a dia, nas mais diversas situações. E a lei de Deus aqui, ela é sucinta, mas ela deve ser aplicada também nas suas graduações. Né? Por quê? Porque aqui há uma proteção à vida e mostrando a importância da vida e a punição para quem atenta contra ela. Mas e os graus menores? Né? A pessoa não matou, mas ela feriu. É isto que a lei de Moisés depois vai procurar detalhar, né? Os casos em que, mesmo numa tentativa de homicídio, mas não concretizada, feriu, qual é a pena que a pessoa deveria sofrer. Mas nós vemos aqui, então, uma norma de justiça. E aí a pergunta: quem é que deveria aplicar esta norma? Nesse primeiro momento, nós temos o próprio Noé, né, que deveria, como patriarca, colocar isto em prática, se isto acontecesse, mesmo dentro da sua própria família. Ele deveria botar em prática porque é da vontade de Deus. A gente poderia falar, né, em outro dia, assim, mais detalhadamente, sobre a questão da pena de morte. O ponto é que, às vezes, nós pensamos assim, que isso é uma atitude muito severa da parte de Deus, que nós podemos fazer melhor. Se a gente, por exemplo, colocar o sujeito numa penitenciária, nós podemos trabalhá-lo para que ele melhore e saia de lá recuperado. Isso pode acontecer. Então, temos uma proposta melhor do que a proposta de Deus. Bom, sabemos que isso não é bem a realidade, né? Aplicada, ela mostra que
Nós não podemos, de fato, fazer melhor do que Deus. Mas, enfim, o que eu quero mostrar é que temos um princípio que está lá no Gênesis e um princípio que também vai exigir um governo para aplicar esse princípio. Quem é que vai colocar isso em prática? Será que é no mesmo momento, no ato em que ocorrer ali um homicídio, então os outros se pegarem aquela pessoa e matarem ela naquele momento, então está feita a justiça? Não, isso mais tarde vai ficando mais claro, a partir da lei de Moisés, que é preciso se constituir um tribunal, que mesmo quando alguém comete um homicídio, esse homicida, ele teria para onde correr, para se proteger de uma injustiça que poderia ser cometida contra ele. Ele iria para uma daquelas cidades de refúgio, e lá na cidade de refúgio, ele estaria protegido até que houvesse um julgamento justo. Então veja como a Bíblia mesmo, tão antiga quanto ela é, né? Ela vai mostrando como funciona um governo e como funciona a aplicação correta da própria justiça. Ela não deve ser, não é um justiçamento, mas é uma justiça. E isso implica na necessidade de governantes, e governantes que tenham sabedoria, como o grande sábio Salomão. Salomão teve situações diante dele que ele demonstrou enorme sabedoria, aquele caso das mulheres lá que trouxeram ali, né, uma criança, e de quem que era o filho, e aí uma disse que não, o filho é meu e tal, mas o outro filho tinha morrido, né, de uma das duas. Então, aquela mulher que abriu mão daquela criança para que ela não fosse morta, porque Salomão estava, né, disposto ali, pelo menos em tese, né, para provar o ponto dele, ele falou, olha, eu vou dividir a criança no meio, então cada um fica com uma parte, está resolvido. Então, a mãe verdadeira, né, ele viu ali o instinto materno dela dizer assim, não, fica com a outra, né? Prefiro que a criança fique com a outra. E aí Salomão entendeu então quem era de fato a mãe da criança, né? Então esse foi um governante sábio. Nesse aspecto, Salomão foi sábio, porque seguiu um princípio. Enfim, então vemos aqui em Gênesis o princípio da necessidade da aplicação da lei e a partir dele da aplicação, né, de um governo que aplica essa lei. Agora vamos lá em Romanos capítulo 13, e que diz assim, todo homem, Romanos 13, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Então, autoridade é algo que vem de Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a maneira como nós tratamos as autoridades, até mesmo quando nós não concordamos com elas, ou achamos que elas fazem bobagem, enfim, nós temos que ter muito cuidado para não incorrer numa atitude pecaminosa de desrespeito àquela autoridade. Nós temos que ter cuidado para não seguir, não andar em conformidade com o mundo, porque as pessoas do mundo a gente sabe como é que tratam as autoridades, né? O xingamento, as palavras baixas, as brincadeiras que fazem, assim, desonrando. Então, nós temos que ter cuidado. Nós, sim, devemos confrontar as autoridades, devemos falar a verdade e deixar claro qual que é o nosso posicionamento, mas com cuidado. Porque o texto diz, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, ore, se você está descontente com a autoridade, ore, né, para que Deus possa instituir alguém que seja melhor para a sociedade, porque Deus é quem institui essas autoridades. Aí o texto continua, versículo 2, espero que todos estejam aí acompanhando nas suas Bíblias, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Então, Paulo vai além, né? Coloca aqui esse peso que é a ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Por quê? Aí olha que interessante, porque ele vai começar a definir o papel das autoridades, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Então nós temos aqui uma definição que deve servir para o papel que os magistrados têm. A gente sabe que os magistrados, isso até na história bíblica, e Paulo quando escreveu isso sabia disso, eles podem inverter essa lógica. Ou seja, os magistrados podem acabar sendo para temor, e para temor quando se faz o bem. Isso pode acontecer, inclusive, em relação à própria igreja. Com as leis que vão cerceando a liberdade da igreja,
os magistrados, ao aplicar esta lei, eles podem incorrer em injustiça. Então, essa realidade que Paulo coloca aqui no versículo 3 é uma realidade que deve ser geral, é um conceito, né? É aquilo que deve reger os magistrados, a justiça, mas nem sempre eles são justos. Vá, por exemplo, a um país muçulmano, né? E vá tentar cultuar a Deus lá, vá para a China para ver se realmente os magistrados lá fazem exatamente assim. Não fazem. Então, isso é um princípio que deve reger os magistrados, mas nem sempre isso ocorre. Então, quando se faz o bem, sim, quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Então, aqui Paulo usa essa expressão ministro, que é a expressão servo de Deus. Assim como Paulo era servo de Deus, ministro, assim também ele vê o Estado, essa autoridade, como ministro de Deus para o teu bem. E todo o restante do texto, então, ele vai falar desta relação do Estado para a proteção da sociedade contra a violência. Porque ele diz aqui, entretanto, se fizeres o mal, teme. Que mal é esse? É o mal que gera violência. Porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Então, o que é interessante ver até aqui nesse texto é que a Bíblia, ela não trata de uma forma meiga, né? Vamos usar essa expressão, o problema do mal, né? O problema da corrupção humana e a sua capacidade de provocar o mal e fazê-lo de forma violenta. Como tratar isso? A Bíblia é muito clara, com a espada. Por isso que, aplicando aqui aos nossos dias, o policial, ele tem o direito, o dever de usar a espada e usá-la para a proteção dele e da sociedade. Ele tem, ao fazê-lo, ele está completamente justificado por Deus. A própria Bíblia, ela vai defender, né, a noção da legítima defesa. O texto lá de Êxodo, quando fala que se alguém entrar, né, na sua casa de noite para roubar os seus bens, coisa assim, você acabar matando, você está justificado. Por quê? Porque você agiu em legítima defesa. O princípio da legítima defesa está lá. O princípio da legítima defesa da sociedade também está implicado aqui nesse texto. O uso da espada para esta defesa. Então, quando o Estado ele age de maneira forte, né, ele mostra a sua presença policial, a presença da justiça, porque uma coisa tem que funcionar com a outra, leis, né, e as leis que dão subsídio à justiça e o policial, e tudo isso em cadeia, então isso gera segurança para a sociedade. Então isso vem de Deus. Ao fazê-lo, estão servindo a Deus para castigar o que pratica o mal. Versículo 5. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Então é mais do que simplesmente escapar à punição. É um dever de consciência estar sujeito a estas autoridades. Queridos, isso é tão sério, porque nós vemos uma sociedade hoje que é avessa à autoridade, em todo gênero, grau e número, né? Nós vemos, por exemplo, o que tem acontecido lá nos Estados Unidos, Black Lives Matter, muitas vezes por causa de excessos, porque essa autoridade, esse ministro de Deus, esse que usa a espada, também é um pecador, também é sujeito a falhas, a erros, tanto erros estratégicos, técnicos, ausência de técnica, quanto maldade mesmo, más intenções e etc. Mas o que nós vemos na conjuntura de toda a sociedade é a visão de desvalorização da autoridade, em todos os níveis, dentro de casa, né, pai, mãe, professor e policial também. Então, a nossa sociedade brasileira também passa por isso. Ela sofre essa influência que vem de fora e que pega também nós, né? Então, nós vemos que os policiais eles vão perdendo essa autoridade, né? Eles cada vez podem fazer menos. E aí, quem é que sofre com isso? É toda a população, né? Porque falta autoridade para resolver quando o problema chega, né? Todo mundo fala mal, mas na hora da necessidade clamam pela autoridade presente e em condições de agir
com a devida força, muitas vezes, para inibir, impedir o mal. Então, isso é uma discussão que é muito interessante. As políticas públicas, por exemplo, em relação ao que está acontecendo lá no Rio de Janeiro, a questão das favelas mesmo, como inibir a violência, como tratar isto, são questões que vão nos levar a uma série de discussões, é claro, não é nada simples, mas que a influência do cristão com essa visão geral da Bíblia, ela vai fazer grande diferença. Porque melhor do que qualquer pessoa, nós conhecemos a índole humana, nós sabemos qual é o verdadeiro problema. O problema do homem não é simplesmente resolver um aspecto social, mas é tratá-lo no seu coração. E nós sabemos do que este homem é capaz, né? Sabemos que a violência, quando ela ocorre por diversos fatores, mas sabemos que o fator principal é o coração do homem. Por isso que um tema muito sensível à sociedade é a questão do estupro, né? Esse é um tema sensível e terrível. Mas aí sempre a questão é, você não pode culpar a mulher. E, de fato, quando ocorre o estupro, a responsabilidade é do estuprador. Ele deve responder, ele deve pagar pela pena. Mas o problema da mulher é quando ela ignora a capacidade do homem de cometer um estupro. É quando ela ignora a capacidade de um sujeito de mostrar toda a maldade que há no coração dele e de, na sua condição de mulher, expor-se a uma situação de tentação ao outro, né? Então, a sociedade, como ela não enxerga a questão do pecado, ela acha que é muito natural. As mulheres podem se expor da forma como elas quiserem se expor e não podem ser incomodadas. A ideia, no sentido geral, é correto, elas não deveriam ser incomodadas. Mas nós não podemos ignorar a realidade. A Bíblia fala da corrupção que está no coração do homem. Então, quando a mulher se expõe, ela vai se incomodar, né, no sentido de trazer o pior que há no coração de homens que não têm Deus, que não têm temor ao Senhor, e ela vai se sujeitar. Aí o problema é que ela se coloca numa condição de vulnerabilidade. Ela se expõe a sofrer as consequências da atitude dela, por ignorar o que é o mundo, o que o mundo é capaz. Então, por isso que, evidentemente, a mulher ela não tem a culpa em si da situação quando ela ocorre, mas ela pode se precaver para que ela não se coloque em situação de risco. E nisto há uma responsabilidade, né? Esse é o ponto que eu queria colocar aqui. Nisto há uma responsabilidade, porque você não vai, por exemplo, se uma situação que não envolve mulher, uma situação que qualquer pessoa poderia passar, né? Fulano foi assaltado, né? Foi assaltado, levaram tudo e bateram nele. Oh, mas coisa triste, terrível, né? Mas onde isso aconteceu? Não, na rua. Ah, tá. E que rua? Tal, rua tal. E que horário que foi? Não, 3 da madrugada. 3 da madrugada? E onde que ele estava? E o que ele estava fazendo? Não, ele estava passeando sozinho naquela rua perigosa às 3 da madrugada. Então você pensa, a pessoa, ela não é responsável, né, pelo roubo, por ter apanhado, sofrido tudo, mas ela é responsável por estar se colocando sob uma situação de risco. Então nós não podemos ignorar a condição do coração humano. E, de novo, o povo de Deus é quem conhece o coração humano do que ele é capaz. Então, nós sabemos que há formas e formas de você aplicar a justiça. Espero que tenham entendido o meu argumento, né? Eu sei que é uma questão muito sensível, gera reações, né? Hoje o feminismo está aí, né, querendo impor certas regras, normas, ideias e tal, mas a verdade é essa, é que nós não podemos ignorar o mal que está presente no coração do homem. Bom, o texto continua no versículo... Gente, se alguém quiser, né, contrapor, contraditar, fica à vontade, tá? A gente dá, inclusive, algumas questões aqui são de opinião, porque nós temos aqui a palavra de Deus, que é a nossa norma de fé e prática, e muitas vezes dessa norma para a aplicação da norma é que nós podemos discutir como ela deve ser aplicada. No versículo 6, diz assim: por esse motivo também pagais tributos, né? Porque são ministros de Deus atendendo constantemente a esse serviço.
Então, aqui no texto, ele atribui a necessidade do tributo para a manutenção de uma ordem policial, de uma ordem judicial, embora a gente não goste de pagar, né, como é que fala, a lagosta, né, para os nossos ministros do Supremo Tribunal, mas existe sim uma necessidade de sustentação dessa estrutura. O exagero delas é que nós devemos coibir, mas há necessidade de pagarmos impostos. Por quê? São ministros de Deus. Então, quando nós pagamos os tributos, devemos fazê-lo com o senso do dever cumprido, por dever de consciência. Então, se você ligar aqui o versículo 5 com o versículo 6, fica claro isso, que a sujeição à autoridade implica no pagamento dos tributos e que devemos fazer isso por dever de consciência diante de Deus. Versículo 7 vai ser mais claro ainda. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Então, nós temos aí uma relação com o Estado, com o governo, com os governantes, que envolve o nosso bolso, a parte mais dolorida, né? E envolve também o nosso coração e a nossa atitude do respeito. Essa palavra aqui, né, ela fecha de uma forma perfeita, como é a Bíblia, esta necessidade de tratarmos aqueles que têm cargos com respeito. Então, isso é muito importante, irmãos. Nós precisamos salgar a nossa sociedade com estas ideias, para que a sociedade ela seja direcionada, para que ela seja orientada da forma correta. Eu termino dizendo o seguinte, olhando aqui para esses últimos versículos, né, respeito, respeito, honra, honra. É muito fácil nós cometermos injustiças com os governantes. Muito fácil. E olha, de qualquer linha que seja esse governante. Nós, naturalmente, como seres humanos, nós somos muito passionais quando tratamos do assunto política. Então, nós amamos ou nós odiamos, né? Tudo que a pessoa faz, nada serve, né? Ele ou é um corrupto, ou é um louco, ou é isso, ou é aquilo, e nós, então, temos essa tendência passional. E a Bíblia, ela nos faz pensar racionalmente, né? Pensar esses temas com a devida lógica e lógica bíblica. E quando a gente fala aqui, então, de respeito, eu penso que muitos desses governantes que nós não gostamos, porque achamos, né, vemos aí atitudes erradas, mas, primeiro, que eles servem a Deus. Segundo, que é melhor que eles estejam lá do que não haja ninguém. Alguém tem que estar lá. Terceiro, porque existe um preço, né, para a pessoa estar lá. Mas a gente acha que ele só está defendendo os interesses dele. Não importa, existe um preço muito grande e uma necessidade dele estar lá. E também, uma pessoa que está lá, ele está fazendo um bem. Pode ser que você e eu não enxerguemos, porque as coisas ruins que faz acabam ocultando aquilo que faz de bom. Mas há coisas boas. A simples manutenção de um Estado já é uma coisa boa, uma coisa necessária. O simples funcionamento das coisas, como a gente, né? É igual diaconia de igreja. A gente só percebe que existe uma diaconia quando as coisas falham, quando as coisas não são executadas. Aí você chega na igreja e a porta não abre, sei lá, não tem água, aí você fala, cadê a junta diaconal? Agora, se tiver água, se a porta abrir, se as coisas estiverem funcionando, ninguém nem percebe que tem junta diaconal na igreja, né? É meio assim. Com relação ao governo, é a mesma coisa. Se faltar luz, aí, opa, o que está acontecendo, né? Se os faróis não estiverem funcionando, se você não consegue andar porque só tem buraco na rua, mas se as coisas estão acontecendo em algum grau, né, elas estão, então nós temos que agradecer a Deus e orar por essas pessoas, porque ainda que cometam muitas falhas, elas estão num cargo dificílimo, né, humanamente falando, dificílimo, e que muitas injustiças acontecem. Se há um buraco na minha rua, então eu logo digo assim, esse prefeito que não faz nada. Né? O prefeito não sabe nem que a sua rua existe. Né? Mas ele deveria orientar toda a sua hierarquia, né, para
manter aquele buraco fechado. Isso é verdade. Mas a gente imputa tudo à pessoa. Eles, ele, fulano tal. Olha, uma decisão que às vezes foi do secretário lá do não sei o quê, que tomou a decisão, mas aquela pessoa leva toda a carga de responsabilidade. Então a gente tem que ter cuidado, muitas vezes, para não entrar na onda do mundo. A gente tem que ter razoabilidade e temos que ter temor, sobretudo a Deus, e respeito àqueles que assumiram esses cargos. Alguém gostaria de falar só para a gente encerrar? Só não polemizar, por favor. Pastor, eu gostaria de falar o seguinte, não sei se o senhor teve um momento que eu tive que sair da sala, mas tem aquele versículo que todo mundo conhece, que diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Uhum. E também, assim, quanto mais a nossa Constituição, as nossas leis são parecidas com a Bíblia, são derivadas da Bíblia, mais abençoada é a terra. Uhum. Eu tenho observado que as grandes nações que um dia foram berço evangélico, elas se afastaram da palavra de Deus e elas estão pagando preço. Só isso. Perfeito. É isso mesmo. Mesmo, como você falou, né, existem grandes nações do mundo, vou citar, por exemplo, Dinamarca, né, Nova Zelândia, que são nações que nós invejamos no sentido econômico, né, no índice de econômico por pessoa, esqueci o nome da sigla aí, IDH, né? IDH, a gente inveja esses países. E a educação, né? Porque isso também é fruto de todo um contexto de educação histórico, são pessoas que têm até uma educação, assim, pessoal, muito acima da nossa, de terceiro mundo, etc. Mas, quando você começa a olhar com uma lupa para essas nações, que são nações que têm se tornado cada vez mais ateístas, você vai percebendo que ela está sendo corroída de dentro para fora. Problemas como o aborto, o genocídio, problemas como, por exemplo, a eliminação das crianças com síndrome de Down, né, através do aborto, e problemas morais, eles vão também tomando conta dessas sociedades. Mas são sociedades, em várias delas, que tiveram um dia a base cristã. É o que está acontecendo com os Estados Unidos, um país que foi nascido ali com a visão cristã da realidade, somos um país debaixo de Deus, consideramos todos iguais, né, criados iguais perante a lei, vários princípios, inclusive reformados, mas que estão sendo dilapidados com o tempo. E as consequências vêm. Então, bendito, né, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Muito bem colocado, José. Ok, irmãos, Deus os abençoe. Foi essa a nossa dose de política hoje. E Elcio colocando aqui que possamos confiar e obedecer ao nosso Deus, orando por aqueles que nos governam para termos vida pacífica. Amém. Muito bem, queridos. Que Deus abençoe, amados, e até daqui a alguns instantes no nosso culto de adoração a Deus. Amém.